Eu espero que você esteja espero que você esteja tendo um feliz sábado nesta manhã, amém? E que você realmente saia hoje daqui feliz, com a paz de Cristo, com a paz que excede todo entendimento. Eu estava ansioso de estar aqui hoje com vocês mais uma vez. É sempre especial nós podermos ministrar a palavra de Deus, repartir o pão da vida quando nós estamos na nossa casa. Eu e minha esposa Simone, a gente costuma sair para pregar e realizar vigílias de intimidade com Deus. Mas é diferente, né? Porque a gente chega na igreja, então a gente não conhece ninguém. Apenas ali a pessoa que convidou. Então a gente leva ali a mensagem, realiza a vigília quando dá para fazer a vigília, a gente vai embora. Agora quando a gente está na nossa casa é diferente. Principalmente por quê? Porque nós temos uma intimidade mais próxima, né, com as pessoas. Principalmente aqui porque todas as vezes que eu subo aqui, eu me sinto como se fosse aquele menininho lá das antigas, né? Quando o pessoal ficava me aconselhando, me exortando, né? A Thelma, por exemplo, a irmã Janice, a Sandra, né? O pessoal da época do colégio, aquela coisa toda. Então é sempre especial. Aí no começo a gente fica um pouco tenso, mas depois as coisas vão acontecendo, amém? Até quando eu comecei a falar aqui, comecei gaguejando um pouquinho, né? Então é diferente pregar na sua casa. No dia que você vier pregar aqui, você vai sentir isso. Mas louvado seja Deus, porque nós estamos hoje aqui mais uma vez. Mais um ano que se inicia, um ano desconhecido para nós. Mas se nós entregarmos a nossa vida a Jesus e tivermos intimidade com Ele, com certeza Ele fará maravilhas na nossa vida. Porque com Jesus serão os melhores dias, amém? E hoje, eu peço que você preste bastante atenção, sobretudo na mensagem, em cada detalhe dela. Principalmente no final, que eu vou dar um recadinho bem especial. É uma surpresa, tá? Uma surpresa que eu combinei com o Daniel e com a equipe do diaconato aqui também da igreja. Então esse recado vai ser no final, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir no seu coração para que você atenda a este chamado, a este pedido. Então preste bem atenção, sobretudo no final. E Deus tem agido aqui maravilhosamente, né? Eu vi a Paula aqui em Jardim, por exemplo. Eu pensei que ela estaria viajando com a família dela, quando eu a vi aqui, porque eu tinha pensado em convidá-la para cantar um hino que vai encaixar bem legal na hora do apelo. Mas imaginei que ela estivesse viajando, né? Aí eu vejo ela aqui, aí o Espírito Santo pensou na minha mente, ó, fala com ela, senta aqui. Você tem aquele hino tal, assim, aquela música? Tem. Você pode solar hoje? Sim, amém? Que maravilha, né? Que bênção. Então é bom a gente saber, assim, ter a certeza que Deus está sempre dirigindo todas as coisas. Fico feliz porque minha mãe Claudete está aqui hoje conosco também. Um beijo, mãe, te amo. Minha esposa Simone, minha cunhada ali, todo o pessoal, nossos amigos e amigas. Enfim, nós vamos então começar com uma oração. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ficar em silêncio durante pouquíssimos minutos, 1 minutinho, no máximo aí. Aí você ora por mim, pode ser? Você ora em pensamento por mim, para que o Espírito Santo batize, né? Cada um de nós sejamos aqui batizados com o Espírito Santo, sobretudo o pregador, e para que cada palavra falada aqui, cada colocação, cada pensamento seja única e exclusivamente da vontade dele, não da vontade do irmão Alexandre Bernardes. Que nós venhamos diminuir e que ele venha hoje crescer aqui, né? Sempre ele crescer e nós diminuímos. Pode ser assim? Combinado? Então eu vou fechar os olhos aqui, silenciosamente, você ore em espírito por mim, por esta mensagem, para que Deus dirija todas as coisas. Quando eu disser amém, aí eu vou fazer a oração final e a gente vai iniciar definitivamente a mensagem de hoje. Amém. Bondoso Pai, nós estamos muito agradecidos. Hoje, o primeiro sábado do ano. E como o irmão Samuel falou aqui, que nós possamos celebrar esta alegria sabática durante todos os demais sábados deste ano.
Que nós venhamos sempre adentrar aqui, ó Deus, com a paz que excede todo entendimento. Com a paz de Cristo reinando em nosso coração e em nossa mente. Nos preparando para a vinda de Cristo Jesus. Geralmente os primeiros sábados, ó Deus, são dedicados em todas as igrejas espalhadas por este mundo para mensagens missionais. E hoje nós vamos trabalhar uma mensagem que, digamos assim, é um dos pilares da nossa fé. Que leva uma mensagem de esperança, uma mensagem que iluminará o mundo todo com a sua glória e então finalmente virá o fim. Abençoe a cada um de nós aqui. O Senhor já ouviu a oração silenciosa de cada um que orou pelo pregador, que orou pela mensagem. E agora nós temos a certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida, que o Senhor vai dirigir todas as coisas. Que o Senhor estará aqui folheando a Bíblia conosco. Cada pensamento, cada raciocínio colocado. Tudo para a honra e glória do Teu nome, para que o mundo veja através do Teu remanescente e diga, este povo é um povo que tem sabedoria, e assim o Teu nome seja glorificado. O mundo seja iluminado com a Tua glória, como já dissemos. Abençoai também os que estão ouvindo pela internet, em qualquer parte deste Brasil e do mundo, para que ali conosco também sejam cheios do Espírito Santo. E também terminem conosco esta mensagem com o coração preenchido com o amor de Cristo e com a paz que excede todo entendimento. Nós rogamos e agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Muito bem, vamos abrir primeiramente no livro de Judas. Judas é um livrinho bem pequenininho, fica ali coladinho no Apocalipse. Nós vamos hoje folhear bastante a Bíblia, mas acredito que o pessoal também vai conseguir colocar ali os textos, né? Acredito. Mas se você tem a Bíblia aí, vem folheando comigo também. Judas tem um capítulo só, né? Então geralmente a gente já vai para o versículo em si. Judas, versículo 3, que seria o capítulo 1, versículo 3. Todos acharam? Judas, versículo 3. Se não projetar lá, caso não aconteça, então você acompanha aí na palavra ou no celular, caso você prefira usar o celular. Que diz assim, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue ao quê? Aos santos. São muitas coisas, né, que nós poderíamos falar, muitas coisas que nós poderíamos meditar, o tempo não nos permite. Mas como adventistas do sétimo dia, nós sabemos, esse está ali, como nós sabemos que nós temos uma mensagem o quê? Especial para o tempo do fim. Eu particularmente, aqui é uma opinião minha, uma opinião do irmão Alexandre Bernardes. Eu acredito que nós estamos vivendo a última geração. Eu sempre falo isso, falo muitas vezes para minha mãe inclusive, né? Desculpa mãe, eu falo um negocinho aqui, mas muitas vezes a minha mãe fala, eu já ouvi muitas vezes sobre essa questão, desde quando a minha avó era adventista, não é? E nós estamos aqui ainda, Jesus não voltou. Mas eu tenho dito para ela, mãe, nós estamos na última geração e Jesus está vindo nos próximos anos. Amém por isso. Nós estamos prestes a ver Jesus rasgando esse céu, com poder e grande glória. E qual é a tarefa que Deus deixou para nós, como povo remanescente? Não no sentido de nós sermos melhores do que os outros, porque nós somos criados para servir. Se nós temos a luz que Deus nos deu, nós temos nós temos uma oportunidade de servir ainda mais. A responsabilidade de servir ainda mais ao próximo, para que as pessoas vejam nós, quando nós nos intitulamos o remanescente de Deus, não como uma igreja no sentido de você, de repente, vestir uma camisa de uma empresa, ou uma camisa de time de futebol, não. Mas como um povo humilde, um povo que ama, que serve, para que todas as barreiras, sobretudo de preconceito, sejam quebradas e sejam derribadas. E é muito importante que nós mantenhamos o quê? A nossa identidade. Porque se a gente perder a nossa identidade, então não haverá nenhum sentido mais nós existirmos aqui neste mundo como adventistas do sétimo dia. Inclusive o nosso nome tem um significado especial de identidade. Adventistas, por causa do advento de Cristo, do sétimo dia, em relação ao sábado. Eu quero meditar com vocês, porque nós vamos, inclusive você já pode ir lá, sinta-se à vontade já de ir para Apocalipse 14, vamos lá? Apocalipse 14. Nós vamos fazer uma análise acerca das 3 mensagens angélicas, dos 3 anjos
contido ali em Apocalipse capítulo 14. E eu vou me ater bastante, sobretudo, na primeira mensagem angélica. E vou comentar, assim, pouco a segunda e a terceira mensagem, assim nós estaremos terminando a mensagem de hoje. Mas, enquanto isso, eu quero aqui, eu estou em mãos aqui com o livro, tenho em mãos o livro História da Redenção. Se você tiver esse livro, História da Redenção, dê uma meditada ali no capítulo, uma firme plataforma. Olha que interessante, no contexto do que a gente acabou de ler em Judas. Batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Uma firme plataforma. E olha o que diz aqui, ó. Vi um grupo que permanecia bem protegido e firme, não dando atenção aos que queriam abalar a estabelecida fé da igreja. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados, agora diz aqui o Espírito de Profecia, foram-me mostrados 3 degraus. Escute, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélicas. Continua. Disse o meu anjo assistente, o anjo que acompanhava, não é, a irmã White, profeta da igreja remanescente. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete destas mensagens. Preste atenção agora nas entrelinhas, na essência disso daqui, ó. A verdadeira compreensão, percebeu? A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das pessoas depende da maneira pela qual elas recebem. E para a gente ganhar tempo, ela continua dizendo aqui, eu vou agora explicar de acordo com aquilo que eu lembro. Ela diz que algumas pessoas, elas chegavam ali perto desses degraus que representavam ali a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, e alguns queriam o quê? Fazer uma mudança, uma modificação. Vamos mudar uma coisa aqui, vamos mudar uma coisa ali e tal. Mas outros permaneciam firmes nessa plataforma e não permitiam que nenhuma mudança acontecesse. O que isso significa para nós? Se nós, como disse o anjo, se nós tirarmos um alfinete, mexermos num bloco, tudo desmorona. Toda a identidade adventista do sétimo dia acaba. E por que é importante, nós vamos começar lendo aqui já em breve, por que é importante nós compreendermos a essência e a importância das 3 mensagens angélicas? Preste atenção no que eu vou dizer agora. O que eu falei aqui, né? Nós estamos vivendo na última geração. E eu não sei se você tem observado as coisas que estão acontecendo no mundo. Os movimentos que estão acontecendo no mundo. Um cerco está sendo formado, está se fechando contra o remanescente de Deus. E qual é a última fronteira dessa nova ordem de coisas que está surgindo no mundo? E que em breve vai cercar o remanescente. E ali virá a maior prova de todas sobre cada um de nós. Qual é a última fronteira? Você já parou para pensar? Qual é a última fronteira contra essa nova ordem de coisas? E poderíamos chamar do último grande engano, antes do fim. As 3 mensagens angélicas. Se essa essência ela acaba, se ela é alterada, se ela é modificada, se ela não tem mais sentido, não existe nenhuma fronteira mais para os poderes e as instituições que Satanás usará no tempo do fim para cercar o remanescente de Deus. Você tem esse livro, História da Redenção, o livro Grande Conflito? Pense com carinho. Se você não tiver, fala com o Eduardo Raposo, um dos nossos anciãos aqui, ó, trabalha na casa, adquira com ele esse material. É importante que nós saibamos o que significa ser um adventista do sétimo dia. E começando no versículo 6, então, daqui a pouco acho que vão projetar lá, Apocalipse 14, versículo 6, Apocalipse capítulo 14, muito bem, versículo 6, diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, preste atenção, eterno, um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. O que representa este anjo aqui? Vocês que já estudaram aqui Apocalipse, sobretudo através do nosso saudoso pastor Peducci, quando ele passou por aqui, lembra do Bíblia Fácil, Apocalipse? Lembra? Bíblia Fácil Daniel, Bíblia Fácil Apocalipse. Esse anjo representa o quê? A igreja de Deus no tempo do fim. Ou seja, representa o quê? Os mensageiros de Deus, a mensagem para o tempo do fim. Ou seja, este remanescente, ele leva ao mundo inteiro um evangelho o quê?
eterno. Você já parou para pensar o que significa o evangelho eterno? O que significa o evangelho eterno? Que é levado ao mundo inteiro. O que acontece? Muitas vezes, e nós adventistas do sétimo dia, nós temos esse costume de queremos muitas vezes provar o nosso escopo de doutrina através assim de uma questão assim mais técnica, podemos dizer assim. Olha, a Bíblia diz aqui do evangelho eterno. Aqui fala de uma mensagem que chama para temer a Deus e dar-lhe glória. Fala de um juiz, aí a gente vai lá e ensina o juiz investigativo, ou o juízo pré-advento, aquela coisa toda. Mas às vezes nós passamos por alto, isso aconteceu comigo durante muitos anos de vida. E eu só fui ter uma mudança de mentalidade a partir de 2019 acerca disso. Através de experiências ali que eu tive com Deus, sobretudo através de oração nas madrugadas. Muitas vezes nós não analisamos a espiritualidade do que está por detrás da verdade presente no sentido da doutrina em si. Qual é a espiritualidade que está por detrás do escopo doutrinário contido nas 3 mensagens angélicas? E que o remanescente de Deus vai levar no tempo do fim. Qual é a espiritualidade? Qual é a espiritualidade, por exemplo, do evangelho eterno? Muito bem, nós cantamos hoje aqui, não foi? De proclamar ao mundo. Né, de Cristo, da mensagem e tudo mais, não pregamos isso? Mas qual é a espiritualidade? Se você tem fitinha na Bíblia assim, igual a minha aqui, tá vendo a fitinha? Ó? Deixa a fitinha aí no Apocalipse 14, que a gente vai ficar voltando sempre para lá, enquanto a gente vai para alguns outros textos. Se não, põe um papelzinho, um marca-página, o dedo. Mas vamos agora para Hebreus capítulo, por favor, 2. Hebreus capítulo 2. Nós vamos analisar o que significa a espiritualidade do evangelho eterno. O que é isso, o evangelho eterno? Mais uma vez eu quero mandar um abraço a todos os que estão assistindo pela internet. Deus abençoe grandemente vocês. Qualquer parte do mundo. Um grande abraço ao Tiagão. Tiagão, obrigado. Deus abençoe, viu? Pelas orações. Amo muito você, a Sueli. Seu filhinho também, Caio. Hebreus capítulo 2, começando no versículo 14, diz assim. Se produzir lá, vocês acompanhem também. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, se referindo a Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse, preste atenção nesse detalhe aqui, ó, a gente vai comentar daqui a pouco, aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. Versículo 15, livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. 16, pois ele evidentemente não socorre a anjos, não, mas socorre quem? A descendência de Abraão. 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas, exceto no pecado, não é? Se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, e termina no 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são o quê? Tentado. Qual é a espiritualidade do evangelho eterno, no contexto aqui da pessoa de Jesus como homem? E esse é um assunto profundo, é o assunto que eu mais amo estudar. Só que você não tem resposta para tudo, ele é muito profundo, é um mistério. É o mistério da piedade. Mas nós vamos aqui analisar aquilo que a gente consegue compreender humanamente falando. Por que é importante nós entendermos Jesus ele ter vindo a este mundo como homem? Ele era 100% Deus, 100% homem. Por quê? Agora nós vamos entender a cereja do bolo, vamos colocar assim, da importância de entender a espiritualidade do evangelho eterno. Sabe o que é o evangelho eterno? Veja só. Qual era a exigência requerida de Adão e Eva lá no Jardim do Éden para que eles não morressem? Eu quero que vocês participem comigo, tá? Fique à vontade para responder, não precisa ficar com vergonha de errar. Hã? Quem disse obediência? Levanta a mão, obediência, amém. Obediência, o irmão também disse ali, outros pensaram nisso, tenho certeza. A exigência requerida de Adão e Eva era o quê? A obediência. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram. E o que acontece? O que deveria acontecer se eles tivessem desobedecido imediatamente? Eles deveriam morrer eternamente, ou seja, aniquilação mesmo. Imagina, fecha os seus olhos e imagina você nunca mais existindo. Não dá um nó na nossa mente, na cabeça? Não dá um nó? É estranho, né? Você imagina eu nunca mais existindo.
mas já tinha sido estabelecido o que? O plano da salvação. Alguém viria morrer no meu e no seu lugar. Agora, essa exigência, ela é menos importante nos dias de hoje, sim ou não? É menos, o nosso amigo aqui, que tocou violoncelo, disse que não. Nós temos condições de obedecer perfeitamente à lei de Deus? Temos condições? Humanamente nós não temos condições. Mas quando nós exercemos fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz, o que é isso? Justificação pela fé. É o nosso título para o céu. Ok? Jesus, ele creditou na nossa conta negativa a obediência dele no lugar da nossa desobediência. Mas para aqui. Lembra lá no santuário, o ritual do santuário? Quando o cordeirinho era morto ali no pátio, terminava ali o ritual do santuário? Não. O sangue do cordeirinho era levado para dentro do santuário, do santo e do santíssimo. No santíssimo uma vez ao ano, o dia da expiação. O que representa esse segundo momento? Santificação. Tanto a justificação quanto a santificação é pela fé. A justificação é o nosso título para o céu. A santificação pela fé é a nossa adaptação ao céu. Sabe o que Satanás, olha para mim aqui agora. Sabe o que Satanás disse para Jesus? É impossível obedecer à lei de Deus. Vou descer um pouquinho aqui. Você já parou para pensar como isso é profundo? Se eu ficar emocionado aqui em algum momento, você me perdoa. Porque quando eu medito nisso, eu fico emocionado. Sempre. Hoje, quando nós estávamos cantando ali a um dever, eu não conseguia nem cantar o hino. Porque isso fez diferença na minha vida. E eu espero que faça diferença na sua vida também. Você já parou para imaginar o quão grave é isso? Quem hoje está lá no banco dos réus? Já parou para pensar nisso? Recentemente, nas nossas lições da escola sabatina, veio um dos dias ali com o título Deus no banco dos réus. C.S. Lewis, um autor, ele era anglicano, famoso. Tem um livro, se não me engano, dele intitulado Deus no banco dos réus. Por que Deus, presta atenção, olha para mim, por que Deus está no banco dos réus? Porque Satanás está dizendo, o Senhor é injusto e a lei tua é impossível de ser guardada. E todos estes são meus súditos. E eles devem sofrer a morte eterna. Se eu devo sofrer a morte eterna, eles devem sofrer também. E olha agora o que eu vou dizer, e vamos continuar a leitura de outros textos. Presta atenção, em cada detalhe, em cada raciocínio. Porém, se eles não conseguem obedecer esta lei, essa norma, essa mesma exigência que era requerida lá no Éden, e ainda assim o Senhor os leve para o céu, eu também, então, terei que ir para o céu junto com eles. Não é profundo isso? Já tinha pensado nisso, sim ou não? Existe um texto do Espírito de Profecia, ali relacionado ao juízo investigativo, quando o juízo investigativo ocorre no céu, que Satanás ele nos acusa diante de Deus e ele diz assim, ó, são estes os que irão tomar o meu lugar e dos meus anjos no céu. O que disse Hebreus? Que Jesus ele veio e foi tentado como você e eu somos tentados. Não vamos entrar aqui em detalhes teológicos, isso não é importante. O importante é que ele foi tentado como homem. E ele prestou a obediência de um verdadeiro homem. E ele venceu. E ele provou para você e para mim que o evangelho eterno não é... Olha o que eu vou dizer agora, hein? O evangelho eterno não se resume apenas na salvação das pessoas. Sabia disso? Aprendi isso esses dias. É também a questão de salvação das pessoas, mas é muito mais o quê? Que o caráter de Deus seja justificado diante de todo o universo. Vamos ler aqui algo interessante, olha que coisa maravilhosa. 1 de João, capítulo 2, 4 e 5. Ainda nesse contexto do Evangelho Eterno. 1 de João. Não é Evangelho, tá? É lá no finalzinho da Bíblia também, mais ou menos próximo ali do Apocalipse. 1 de João, capítulo 2, 4 e 5.
Corrigindo, capítulo 3, por favor. Capítulo 3, coloquei 2 aqui no esboço, mas eu errei aqui. 1 de João, capítulo 3. Agora está certo. 4 e 5. Eu leio, e ali no telão também. Todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E olha que interessante agora, mais um contexto, por favor, lá para Mateus, capítulo 24. Lembra que eu falei que a gente ia ler bastante coisa aqui hoje? Mas é rapidinho, tá? A gente não vai se demorar nas leituras, não. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu não sei se na tradução que você teve aí de Bíblia, veio no lugar de pecado e iniquidade. Alguém tem essa tradução? Pois o pecado é a iniquidade. Muito bem. Usando essa expressão iniquidade, olha que interessante aqui, ó. Preste atenção. Mateus 24, a partir do 12 até o 14. E por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E em conexão com o que nós vimos lá do Evangelho Eterno, olha aqui, ó. E será pregado este Evangelho, verso 14, do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Antes de ir para o próximo pensamento da espiritualidade, do que representa essas 3 mensagens angélicas, vou falar uma coisa aqui, se eu ficar emocionado, me perdoe mais uma vez. Quando eu soube disso, eu chorei demais, eu lembro que eu voltei para casa, né, quando eu entendi isso através de uma pregação que eu ouvi, e eu entrei chorando em casa assim, porque eu achei, olha só isso daqui, eu quero saber o que você vai fazer agora com essa mensagem. Qual foi a morte que Jesus sofreu na cruz? Já parou para pensar? Porque qual era a exigência? Obediência. Se houvesse a desobediência, era a morte eterna. E Jesus morreu com a morte? Qual? Pode falar. Amém, minha irmã. A morte eterna. Vou descer mais um degrauzinho aqui. Lembra que eu falei que o evangelho eterno não significa só a salvação do ser humano, mas também o caráter de Deus ser justificado? Olha isso aqui agora, que tremendo. Ainda que Jesus nunca mais ressuscitasse, ele foi tão humilde e amoroso por você, que é como se ele pensasse assim, ó, eu morro a morte eterna, nunca mais ressuscito, para que todos esses vivam eternamente, e para que fique provado que é possível guardar a lei de Deus na humanidade. O que você vai fazer com isso agora, meu amado? Olha o que Jesus fez para você. Você teria coragem de morrer no lugar de alguém para você nunca mais existir? A gente fica em silêncio porque mexe, né? Mas Jesus, ele ressuscitou, amém? Posso ouvir um amém? Amém, ele ressuscitou. E quando Maria foi tentar tocar nele, né? Maria, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Aí Jesus foi lá, Pai. Sabe quando Jesus disse lá na cruz? Está o quê? Consumado. Daqui a pouco você vai entender o que estava consumado. E ele entregou o Espírito. Sabe o que é isso? O caráter perfeito dele foi entregue ao Pai. Pai, foi provado que é possível guardar a sua lei. E Deus aceitou esse sacrifício. Mas agora, presta atenção no que eu vou dizer agora, mas agora Deus está olhando para o remanescente no tempo do fim. Está olhando para a igreja de Diadema também. E será que a igreja de Diadema, pelas suas próprias forças, salvação pelas obras, perfeccionismo? Não. Aquela igreja que exerce fé, salvação pela fé mediante a graça, salvação pela graça, perdão, mediante a fé, no que Cristo fez e faz em nós, lembre-se. Será que esse remanescente também vai justificar Cristo no tempo do fim? Satanás, ele era tão egoísta, diz o Espírito de Profecia, que ele não conseguia entender Jesus ter deixado todas as suas glórias e riquezas e ser aquele que não tinha nem aonde reclinar a cabeça. E essa mensagem é para colocar o teu eu e o meu eu lá no pó. Muitas vezes, eu confesso, quando eu preguei, eu gostava de estar lá na porta para receber elogio das pessoas. Porque era isso que me motivava. E isso ajudava a potencializar os meus pecados acariciados desde a infância.
Mas quando eu entendi essa mensagem, eu estou aqui como um testemunho vivo para você. Minha vida nunca mais foi a mesma. E aprendi que enquanto a gente não colocar o nosso eu lá no pó, enquanto a gente não aprender que nós estamos aqui para servir e não para ser servido, nós vamos passar mais 1, mais 2, mais 3, mais 10 anos. Mais pessoas da nossa geração vai morrer, vai falecer. Mais velórios virão. Por quê? Porque nós, através da nossa vida, desculpe, aqui é forte o que eu vou dizer, nós estamos dizendo que Satanás é verdadeiro e que Deus é mentiroso. Porque lá no fundo do nosso coração nós estamos dizendo assim, é impossível guardar a lei de Deus. E por nossas próprias forças, realmente é humanamente impossível. Mas repetindo, estou sendo bem redundante aqui, né? Mas pela graça, mediante a fé, no que Cristo fez, justificação, no que Cristo faz em nós, santificação, é possível guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. É possível viver a espiritualidade da lei. E Deus está hoje chamando esta igreja. Vocês viram o que o pastor Peducci disse no final lá no grupo? Me despeço deste grupo. Eu, quando eu ouvi aquilo, deu uma dor assim, porque a despedida dói, né? Não se esqueçam, fiquem firmes por aquilo que é o quê? Direito. E Deus está mandando mensagens atrás de mensagens. O professor Samuel pregou recentemente que Deus está nos chamando para que em 2016 nós esqueçamos as coisas que ficaram para trás. Deus hoje quer dar páginas em branco para você e eu reescrevemos uma nova história. E para que nesta geração o caráter de Deus seja justificado através da igreja de Diadema. Depois veio o Gilmar, pregou agora no Sermão da Virada. E disse que esse ano deve ser um ano diferenciado ele falou bem assim, de mudança radical. E essa mensagem é para que realmente existam em nossa vida mudanças radicais. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 agora. Mas antes disso, desculpe, vai lá de novo em Apocalipse 14. Eu quero ir agora para a primeira mensagem angélica rapidamente. A primeira mensagem angélica diz assim, então já entendemos a essência do que representa o Evangelho eterno. A mesma exigência requerida de Adão, que a obediência ainda é para hoje. Satanás diz que é impossível guardar a lei de Deus, mas Jesus provou que é possível e que o seu remanescente também pode guardá-la. Essa mensagem será levada ao mundo inteiro. Aí vem a primeira mensagem, Apocalipse 14, versículo 7. Daqui a pouco está na tela lá, acredito. Muito bem, muito obrigado. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que representa dar glória a Deus? Já parou para pensar o que significa dar glória a Deus? O que significa? Eu quero fazer um adendo aqui em relação a isso, a mensagem que o Amarildo pregou também. Eu estava assistindo a sua mensagem, Amarildo. Estava fazendo uns trabalhos manual lá em casa, estava assistindo a sua mensagem. E você ali, sobretudo, colocou a importância de nós não murmurarmos e não reclamarmos, não é isso? O remanescente final na última geração são aqueles que não abrirão a boca em murmuração e reclamação. Eles refletirão completamente o caráter de Cristo e a sua mansidão. E através do remanescente, Satanás será contestado. O que ele mais odeia é quando ele é contestado. Quando é que ele é contestado? Quando ele é desmentido em relação à mentira de que é impossível guardar a lei de Deus. O que significa dar glória a Deus? Primeiramente, eu quero que você vá comigo. Novamente, não esquece da fitinha aí na Bíblia, ou o dedinho, ou marca-página. Vá comigo, por favor, em Eclesiastes. Está ali pertinho de Salmo, ali mais ou menos. Por favor, no Antigo Testamento. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, rapidamente, versículo 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, 13 e 14, na tela. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de quê? De todo homem. Não diz ali acerca de um juízo, em Apocalipse 14, vindo a hora do seu juízo, olha aqui o contexto. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam o quê? Más. Mais um texto agora, rapidamente, 1 de Pedro, antes de eu fazer um comentário rápido aqui da espiritualidade dessa questão aqui.
do juízo sobretudo e de dar glória a Deus. Lá no finalzinho da Bíblia, chegando em Apocalipse quase, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, uma mensagem de advertência para nós e para o mundo, que diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Mateus, vai guardando aí o raciocínio, ó, Evangelho de Mateus 5, versículo 20. Enquanto você vai chegando lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, você tem ali no Sermão do Monte as bem-aventuranças, e no final eu vou dar um recadinho bem legal para você sobre isso aqui. Uma novidade aí, uma surpresa. Mas se você ler ali a partir do versículo 17, para ganhar tempo, eu vou só comentar, né, que diz ali, Jesus diz: não pensem vocês que eu vim revogar, mudar a lei, não. Eu vim cumprir. Jesus não veio cumprir as exigências da lei, correto? Não tinha que alguém morrer, ele morreu no nosso lugar, ele obedeceu perfeitamente à lei. E lá no final, no versículo 20, escute, de Mateus capítulo 5, presta atenção. Porque eu te digo que se a sua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no quê? No reino dos céus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se a nossa obediência não for melhor ou maior do que a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Porque os fariseus, eles não viviam a espiritualidade da lei, eles viviam a forma da lei. Mas as motivações que estavam na mente e no coração deles eram todas destituídas de valor espiritual. E se você ler ali as bem-aventuranças, você vai ver que ali há a repetição espiritual dos 10 mandamentos que foi dado no Sinai. A lei dada no Sinai e a lei dada agora no outro monte. Quando é que nós então glorificamos a Deus? Quando nós, sabe o quê? Obedecemos. Tudo gira em torno, escute o que eu vou dizer agora, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Tudo gira em torno da verdadeira e da falsa obediência. Não há mudança, é uma firme plataforma. No começo, como nós vimos aqui, ai daquele que mexer no alfinete ou num bloco dessa mensagem. A compreensão dela, ou seja, a salvação das pessoas dependem de como elas compreendem esta mensagem. Por isso, repetindo, mais uma vez sendo redundante, o plano da redenção não representa apenas a salvação do homem em si, mas também a justificação do caráter de Deus que está no banco dos réus sendo acusado. E quando nós obedecemos, nós estamos glorificando a Deus, não por nossas forças, mas quando nós exercemos fé naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, a humanidade unida à divindade. Por favor, João 17, 4 e 5, Evangelho, só um pouquinho mais à frente. João, Evangelho, capítulo 17, versículos 4 e 5. Fico muito emocionado também com esse texto, me perdoe. João 17, versículo 4 e 5. Traga à sua memória agora aquilo que a gente disse, que Satanás disse: olha, o homem não consegue guardar a lei de Deus. Lá no capítulo A Encarnação, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, subtítulo: Satanás declarou que o homem não pode guardar a lei. Ele disse que o mundo inteiro agora estava sob o domínio dele. Você entendeu Hebreus lá no começo, quando a gente leu? Que Jesus ele veio morrer no nosso lugar para salvar aqueles que estavam com pavor da morte. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei, o salário do pecado é a morte. E nós não temos poder, humanamente falando, para obedecer, mas em Cristo, nossa justiça, escute, em Cristo, nossa justiça, nossa obediência, nós podemos obedecê-la perfeitamente. E aqui, olha que lindo, João 17, 4 e 5, mais uma prova que desmascarou a Satanás. Jesus disse: olha, eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiaste a fazer. Ou seja, confiaste, perdão. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E para fechar aqui esse ponto, João 15, 10,
Volta só um pouquinho. João 15, 10. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor o quê? Permaneço. Na 1 de Pedro, mais um texto, 1 de Pedro, capítulo 2, olha que coisa linda. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? O exemplo para seguirdes os seus passos. Olha aqui, ó, a qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Louvado seja Deus por isso. Lá no livro Mensagens Escolhidas, nesse mesmo capítulo, a encarnação, diz assim, ó, que houvesse algum ser humano que vivesse sobre a terra, livre da mancha do pecado. Em outras palavras, poderíamos dizer que não pecasse, incomodava Satanás, o autor do pecado. E quando nós glorificamos a Deus através da obediência, pela fé, pela graça mediante a fé, nós incomodamos a Satanás. Nós justificamos a Deus e desmascaramos a Satanás. É isso que Deus está esperando acontecer no tempo do fim. E daqui a pouquinho, quase terminando, a gente vai ter uma cereja do bolo bem legal aqui. Você viu aqui, ó, que não houve dolo na boca de Jesus, perdão. E assim ele enganou a Satanás? E como é que vai ser com o remanescente? Apocalipse, por favor, vá comigo lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 e 5. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 e 5, que diz assim, ó: são estes os que não se macularam com mulheres. Aqui tem um contexto aqui simbólico na questão de igrejas, né? Um assunto que fica para depois, porque são castos, né? Mas olha aqui, ó: são eles os seguidores de Cristo, ou do Cordeiro, para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E compare esse texto com o que a gente leu acerca de Jesus há pouco. E não se achou mentira na sua boca. Não tem o quê? Mácula. E terminando a primeira mensagem angélica aqui no contexto do juízo investigativo. No juízo investigativo é mais ou menos assim que funciona. Deus no banco dos réus. Satanás acusando a Deus de injusto. De leis injustas. Ninguém pode obedecer essa lei. Que nós somos súditos dele, somos semelhantes a ele. Que nós justificamos a ele todos os dias. E diz que Deus não bate boca com Satanás. Ele não justifica nossos pecados. Ah, mas ele pecou, ela pecou por causa disso ou daquilo. Não. Diz que quando, escute coisa linda agora, enquanto Jesus está lá agora, ministrando no Santíssimo, e você como remanescente de Deus, é chamado nessa geração para justificar o caráter de Cristo, pela graça mediante a fé, não esqueça disso. Ainda que Satanás tenha a nossa lista de pecado, Jesus fala assim, sim, Pai, ele ou ela pecou, mas meu sangue, Pai, meu sangue, eu gravei ela e ele na palma da minha mão. E no dia tal, ele ou ela se arrependeu daquele pecado e confessou. E em tal dia, confessou também aquele pecado. E eu quero que eles estejam agora comigo para sempre. E em breve, meu amigo, eu não vou ler todos os textos ali. Temos alguns minutos aí ainda, mas não vou ler todos os textos. Em breve Jesus vai se levantar, ele não disse está consumado. Em breve ele vai se levantar lá no juízo investigativo quando terminar. Diz que Miguel se levantará. Daniel capítulo 12. Lá em Apocalipse, no finalzinho, diz que ele vai dizer, está feito, o santuário se encherá de fumaça, as pragas começarão a ser derramadas sobre os portadores da marca da besta, os adoradores da sua imagem. Olha para mim agora, bem no meu olhinho, nesse olhinho verde aqui, ó, que chora direto, né?
E nós vamos viver durante mais ou menos, cerca de 1 ano, mais ou menos, profeticamente falando, enquanto as pragas estarão caindo. Jesus não estará mais intercedendo, porque todo o caso estará decidido para a vida ou para a morte. E o remanescente de Deus estará selado. E mesmo com a natureza humana enfraquecida pelo pecado, terão atingido o caráter de Cristo e a vitória sobre as tendências herdadas e cultivadas. Eles não pecarão por nenhuma palavra e nem por um pensamento acariciado. Alguns textos aqui eu vou citar de cabeça porque não vai dar tempo de ler. Lembra lá em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6? No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante Deus, veio entre eles Satanás, e Deus perguntou: de onde vens? Venho de rodear a terra e passar por ela. E o que Deus disse, meu irmão? Deus disse o quê? Viste o meu servo o quê? Jó, homem reto e íntegro que se desvia do mal, não há ninguém igual a ele. A experiência de Jó será a nossa experiência. Tudo será tirado de nós. O cerco que está chegando, meu amigo e minha amiga, tirará de nós cada centavo de real que nós temos direito. Escuta o que eu estou falando. E nesse momento, aqueles que aprenderam a viver uma vida pela fé, que tiveram intimidade com Deus, passarão pelo caminho estreito e deixarão tudo para trás. E aí Deus ele vai dizer assim para o universo. Satanás disse que é impossível guardar a lei, né? Vou até adiantar aqui o processo, era para falar depois. Mas lá em Apocalipse 14, 12, o que diz aí? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu gosto muito daquela tradução que diz assim: a paciência dos santos e a fé de Jesus. Deus vai dizer: olha, universo, lembra que Satanás ele acusou a mim e o meu caráter? Agora aqui vocês estão vendo, ó. Aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Isso é realmente ser adventista do sétimo dia. Essa é a nossa identidade. E eu digo para você, sem nenhum medo de errar, Jesus ainda não voltou porque nós não estamos pregando essa verdade. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu vim aqui porque eu amo você. Eu orei para amar você. Eu estava ansioso para ver você aqui nesta manhã. E eu imploro a você, pelo amor de Deus, pensa seriamente nessa mensagem. Aprofunde esse assunto na Bíblia. Aprofunde esse assunto no espírito de profecia. Não perca por nada essa identidade. E eu quero agora aqui ir para a reta final. Eu não quero cansar vocês. Eu sei que eu gosto de falar bastante, né? Aqui diz assim, ó: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui é um chamado para adorar a Deus, através, sobretudo, do sábado do sétimo dia. Lá em Gênesis 2, de 1 a 3, se puder colocar lá para nós no telão. Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, porque foram acabados os céus e a terra, tudo aquilo que Deus tinha feito, e eis que era muito bom. E havendo Deus terminado a sua obra no dia sétimo, descansou da obra que fizera. Abençoou e santificou o dia sétimo, porque nesse dia descansou de tudo aquilo que tinha feito. E lá em Êxodo capítulo 20, esse eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 20, versículo 11, quando diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você conhece o quarto mandamento? Olha o que diz ali, ó, parafraseando praticamente Apocalipse 14, um chamado para adorar a Deus como Criador. Está parafraseando praticamente o texto. Êxodo 20, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Mas qual é a espiritualidade do sábado? Por favor, Isaías, vamos lá. Olha que maravilha agora o que Deus vai mostrar para você, meu amado e minha amada. E louvado seja o nome dEle, porque eu tenho percebido daqui, que o Espírito Santo está passeando nesse lugar. Que o Espírito Santo ouviu a tua oração, pelo pregador e pela pregação. E que toda a vontade dEle está sendo realizada hoje aqui, amém. Isaías capítulo 58, 13 e 14, diz assim, ó: se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia, digno de honra e honrares,
não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor teu Deus, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Aqui é a questão técnica, amém, Amarildo? Aqui é a questão técnica, mas qual é a questão espiritual? A gente não vai ter tempo de ler tudo. Mas 1 ou 2 versículos, volta um pouquinho nos versículos anteriores de Isaías, quer ver só? Isaías capítulo, por exemplo, 58, verso 5, por exemplo. Olha a espiritualidade do sábado. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, e incline a sua cabeça com o junco, e estenda debaixo de si para o de saco e cinza? Chamarias a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Verso 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Escute, igreja de Diadema, e para mim, Alexandre Bernardes, em primeiro lugar, né? Para mim, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não és também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará. E assim por diante, tem muita coisa para ler aqui, eu não vou continuar, o tempo não permite. Não adianta nós, olha para mim aqui, ó. Se nós fizermos igual Israel fez, Israel, lembra do cerco? Não veio, o primeiro cerco em Israel veio no ano 66 por sexto. O cerco se retirou. Os cristãos sinceros lembraram que Jesus disse: quando virdes Jerusalém sitiada, fujam. E eles não fugiram para as cidades apinhadas, é um outro assunto que a gente poderia falar, mas hoje não vai dar para falar. Eles foram para os lugares mais solitários, para as montanhas. Nenhum cristão morreu. Quando veio qual cerco? No ano 70. E o espírito de Roma está cercando este remanescente a cada dia. As coisas estão ficando difíceis. Mas se nós fizermos igual os judeus, que eles eram agarrados ali apenas à guarda do sábado, na letra da lei. Ah, hoje eu não trabalhei, hoje eu não recebi, cumpri tabela, fiz tudo bonitinho. Não, mas é o espírito do sábado. Olha para mim que eu vou dizer agora, é uma coisa pesada, mas eu vou dizer para você. Se a gente não viver isso, sabe o que Jesus vai dizer? O que Deus vai dizer? Está lá em Oséias, em Isaías também fala assim, ó: não suporto mais os vossos sábados. Eu não aguento mais vocês misturar o jeito insistente de vocês, de rebelião, com coisas santas, não aguento mais. É por isso que o Espírito de Profecia vê em visão ali que tinham pessoas correndo, guardadores do sábado. Ela viu guardadores do sábado correndo e as pragas iam atingindo eles. Se a vossa justiça não for maior, né, digamos assim, maior do que a dos escribas e fariseus, não herdarão o reino de Deus. E lá em Mateus, isso eu vou citar de cabeça, se puder projetar lá à vontade. Mateus capítulo 11, de 28 a 30, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, sabeis que meu fardo é leve. Encontrareis em mim descanso. Meu amado, olha para mim agora, para a gente finalizando. O sábado não é apenas a espiritualidade do sábado. No sábado a gente não trabalha, tá certo? Mas a espiritualidade do sábado é todos os dias da semana. Sábado é momentos a sós com Cristo, é a arte da contemplação. Nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Se você chegar lá na sexta-feira e virar uma chavinha, achando que você vai chegar aqui cheio da paz, que está em todo entendimento, que está tudo resolvido, não vai acontecer. Você vai sair daqui com fardos pesados. Era assim comigo. Eu pregava, gostava de receber elogio na saída, isso me movia. Mas o sábado era um dos dias mais tristes da minha vida. E muitas vezes eu pegava a Bíblia só na sexta-feira no pôr do sol. Quando ia fazer programa de rádio lá na Musical FM, algumas pessoas diziam: Alexandre, você só pega a Bíblia só na hora de fazer o programa lá. Porque não tinha intimidade, era só aparência. Mas quando eu aprendi a ir aos pés de Jesus, e eu gosto muito de orar às 3 da manhã, Jesus me trouxe a cura definitiva. E ali disse: então você alcançará a cura.
Vinde a mim todos os dias. Espiritualidade do sábado todos os dias, comunhão com Deus, madrugadas com Jesus, e quando chegar na sexta-feira, você vai estar arrebentando do Espírito Santo, amém? Arrebentando de paz, de alegria, você vai ter alegria de sorrir para o irmão, você não vai ficar amargurado, vazio, vazia, mau humor, todas estas deficiências serão desarraigadas, e eu quero já ir finalizando então, que o tempo já está estourando lá. Lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Ezequiel 20, verso 12, agora eu só vou mencionar. Santificai os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós. Também lhes deis os meus sábados, para que soubesse que eu sou o Senhor que vos santifica. Há muito mais de santidade e algo profundo em relação ao sábado do que nós podemos imaginar. E sábado, repetindo, é momentos a sós com Cristo, é todos os dias, a espiritualidade do sábado. E a cada sábado, propriamente dito, sétimo dia, nós vamos então obedecer o quê? Porque nós temos realmente um prazer verdadeiro. E o penúltimo texto, Apocalipse capítulo 18, versos 1 a 5. Por quê? Porque depois lá no versículo 8, diz assim, ó, de Apocalipse 14. Antes de ler o Apocalipse 18, eu vou ler então como penúltimo aqui e fecho com o Apocalipse 18 e a gente termina. Apocalipse capítulo 14, verso 9 diz, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a Babilônia, que tem dado a todas as nações o vinho da sua ira, da sua prostituição. Seguiu-se um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. A fumaça dos seus santos, a fumaça, né, diante dos santos anjos ali na presença do Cordeiro, verso 10, finalzinho, verso 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E termina, então ouvi uma voz do céu que dizia, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quando nós recebemos então o batismo do Espírito Santo, vivendo a espiritualidade dessas três mensagens angélicas, qual é o tema de hoje? Um legado que ilumina o mundo. Ellen White tinha 17 anos quando começou o ministério dela. Seus companheiros e companheiras eram todos jovenzinhos. Olha para mim aqui, você jovenzinho. Eles eram igual vocês. Em nome de Jesus. Pensa nisso com carinho. Seja diferente. Você foi chamado para justificar o caráter de Deus na última geração. Jesus morreu por você. Pensa, lembra disso, ainda que ele nunca mais existisse, você existir para sempre. Olha isso, olha que abnegação. E este povo com este legado, Apocalipse capítulo 18, ali diz que vem um outro anjo, na tela vai colocar lá, Apocalipse capítulo 18, de 1 a 5. Eu fecho com esse texto então. 18, de 1 a 5. Depois dessas coisas, vi descer um outro anjo, alguns chamam de quarto anjo, né? Que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram, os reis da terra também, os mercadores da terra, e se enriqueceram à custa da sua luxúria, e termina dizendo, ouvi uma voz do céu, e agora a gente com poder cheio do Espírito Santo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados, verso 5, se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Quando nós fomos cheios do Espírito Santo, você pensa que nós vamos ficar aqui dentro, só na igreja? Não vai, a gente vai sair com tudo. Um poder vai tomar conta de nós. Que a gente vai sair, conforme está num grande conflito, não vou ler ali, mas eu vou citar. Diz assim, ó, servos de Deus com o rosto iluminado, cheio de santa consagração, apressar-se-ão de um lado para o outro.
E a mensagem agora será pregada, a Babilônia agora vai cair, vai ser desmascarado todo o engano babilônico, as falsas doutrinas, o estratagema de Satanás agora no tempo do fim, através da nova ordem de coisas, que muitos chamam de nova ordem mundial. A marca da besta será imposta. Sabe o que dizem profetas e reis? Diz assim, que Lúcifer fez uma reunião com os seus anjos e disse: colocarei no lugar do sábado de Deus o meu dia. E quero ver quem ousará desrespeitar este dia, porque as leis serão tão difíceis que eles terão pavor de não ter nem o que comer e vestir. E talvez o primeiro cerco veio agora na pandemia, e todos nós somos provados. E o segundo cerco está chegando. E eu termino aqui contando um testemunho rápido, e vou contar agora a cereja do bolo da surpresa. Lá na América, Samuel Luz, que é da Liberdade Religiosa, ele tem essas informações. Por isso que eles fazem esse trabalho, para que nós tenhamos ainda liberdade para poder pregar. Lá na América, recentemente um homem chamado Charlie Kirk lançou um livro sobre a guarda do sábado. E aparentemente ele defendia a guarda do sábado como nós no sétimo dia. Porém, ele não colocava isso como um ponto de salvação. E nós não somos salvos de fato pela lei. Mas a graça nos leva a uma vida de fé e de obediência. Né? Você entende o que significa isso na sua inteireza. Ele foi assassinado, você sabe disso. E agora Donald Trump e vários influenciadores conservadores estão promovendo o livro dele, dizendo que é para seguir a América, seguir o exemplo dele, para guardar o sábado. E sabe de que dia que eles estão chamando este sábado? Domingo. E um rapaz, Amarildo, outro dia, numa dessas conferências, ele foi lá na frente e disse assim: é importante nós dedicarmos o dia de domingo para a humanidade nessa nação, para que se ela não se voltar para Deus, nós não vamos conseguir sair do caos que essa nação se encontra. Eu poderia falar aqui milhares de outras notícias, mas vou parar por aqui e termino, enquanto a Paula se prepara para cantar. O cerco está chegando. E eu vim aqui, angustiado por você, meu amigo e minha amiga. Como eu gostaria que você saísse hoje daqui, decidido a levar a sério esse legado. Porque quando a gente prega, né, a gente vai embora para casa, aí parece que tudo acaba, né? Às vezes eu falo para minha esposa: amor, eu fico triste porque a gente vai lá, parece que a gente não vê resultado. Mas que seja diferente hoje. Vamos fazer um pacto com Deus. E eu faço um apelo aqui antes da Paula começar a louvar a Deus, uma música que tem tudo a ver com o que foi pregado hoje. Eu quero agradecer ao Daniel, que me convidou para pregar hoje aqui. Deus abençoe você, Daniel, e a sua família. E o apoio de todo o ancianato desta igreja. Um dia eu participei de um evento chamado Momentos a Sós com Cristo. Eu tinha pecados acariciados desde a minha infância e da minha adolescência naquela época. Deus ainda não confirmou para eu contar para vocês. Ainda não chegou o momento. Eu tenho contado isso nas igrejas onde eu passo. A Paula já conhece que uma vez eu falei lá em Santo André no testemunho, ela estava lá. Me deu um abraço, inclusive, no dia, né? E quando eu fui ali de madrugada, depois de uma circunstância difícil na minha vida, sobretudo por culpa minha, de coisas que tiravam de mim a paz e a verdadeira alegria, e de demonstrar um amor verdadeiro para com as pessoas, sobretudo relacionamentos. Tive perdas irreparáveis. Naquela noite eu fui ali, e teve ali os momentos a sós com Cristo, e foi uma madrugada de oração que começou às 2 da manhã, foi até às 6 da manhã. Cada bateria de oração tinha 20 minutos. Eram orações individuais, as pessoas se espalhavam para orar. Era lá no Colégio Adventista de Praia Grande. Quando eu soube que eu ia ter que orar 20 minutos, eu falei: meu pai do céu, eu estou perdido. Isso aí não é para mim não, porque eu não orava nem 5 minutos. Mas fui lá, né? Fui lá. Assisti a pregação, a pessoa que pregou cheia do Espírito Santo. Fiquei emocionado, nunca tinha sentido aquilo. Deus estava trabalhando. Fui na vigília, cheguei 1 hora atrasado. Primeiro 20 minutos, ajoelhado. Não sabia o que falar, coçava a cabeça.
Só pensava na hora de acabar os primeiros 20 minutos para voltar para lá, para o meu local e receber a próxima orientação. Mas consegui os primeiros 20 minutos. Aí veio o segundo, aí veio o terceiro. Daqui a pouco eu já clamava, mais 20, Senhor, mais 20, mais 20. Quando foi na hora de confessar pecado, eu confessei todos os meus pecados pelo nome. Amanheci chorando com Cristo. E tive a certeza que Jesus me curou naquela noite. E aqueles pecados acariciados, um dia, quando Deus permitir, eu vou contar para vocês. Principalmente para os jovens, tá? Deus deu a vitória completa. Nunca mais eu caí naqueles pecados. Me deu uma família linda, uma nova esposa maravilhosa, Simone, que eu amo. Tivemos um namoro de corte. Sabe o que é namoro de corte? Namoro de corte não tem beijo, não tem abraço, assim, de pegar na mão, nada dessas coisas. A gente só se reunia para ler os livros que aconselhavam sobre relacionamento. Tivemos um casamento feliz. Depois tínhamos preocupação de como Deus ia colocar outras coisas em ordem, com pessoas que um dia passaram por nossa vida também, né? E eu sei que ela me deixa se sentir na liberdade de falar isso. E nisso Deus também colocou as coisas em ordem, amém? E tem colocado em ordem. E a Paula, então, antes de cantar, eu quero dizer a última coisa em definitivo. Hoje, é um desafio agora em nome de Jesus. Lá em Joel diz assim, ó, reuni todos. Sai o noivo da sua casa, a esposa da sua casa, tragam as crianças que mamam, chorem diante do altar, poupa, Senhor, poupa o seu povo. Hoje é o dia de nós resolvermos as nossas pendências com Deus, enquanto Jesus ainda intercede. 1h30 da manhã, escute aqui, você que está assistindo também, preste atenção. 1h30 da manhã, desta madrugada agora de sábado para domingo, eu e minha esposa e a equipe do diaconato estaremos aqui no pátio do Colégio Adventista. Eu perguntei para o Daniel se eu podia realizar, ele falou, tudo bem, total apoio. E nós vamos praticar os momentos de intimidade com Deus, a sós com Cristo. Você tem coragem de vir? Não vou pedir para levantar a mão, não. Só para você pensar. Tem coragem? E eu duvido que se você vier decidido como eu me permiti também, naquele momento, quando eu participei, que não vai haver mudanças na sua vida. A Thelma já participou, que eu sei. Teve até uma experiência bonita, né, Thelma? Aquela vez que a gente fez online, né? As mesmas vitórias que eu tive serão suas hoje. 1h30 da manhã vai começar, vai terminar 5h30 da manhã, pontualmente. Aqueles que se sentirem à vontade para testemunhar, vão poder dar o seu testemunho da experiência que tiveram nos momentos a sós com Cristo. E nós vamos sair daqui hoje cheios e batizados com o Espírito Santo. Para sairmos com o rosto iluminado, cheio de santa consagração e incendiar essa cidade de Diadema. E o Espírito Santo convoca todos vocês aqui, para que ninguém fique de fora. E em nome de Jesus, eu tenho fé que Deus tem condições, porque Ele pode todas as coisas trazer todos vocês aqui. 1h30 da manhã, no pátio do Colégio Adventista. O estacionamento vai estar aberto para você guardar o seu carro. Se você não tiver carro, vem de Uber. Se você não tem como vir de Uber, vem de carona. Vamos fazer a carona solidária. E a nossa vida como igreja de Diadema nunca mais será a mesma. Lembra do pastor Adriano, que ele disse que ele vai apresentar para vocês sempre Jesus como centro? E é isso que nós vamos tratar. Ela vai ser toda baseada nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. E o último negócio que eu falo, traga uma almofadinha. Todos vocês tragam uma almofadinha. Vocês vão entender o que vai acontecer na hora lá para usar essa almofadinha. Da 1h30 às 5h30 da manhã. Será orientação e oração individual. Cada um vai se espalhar e vai orar. Terminou os minutos que vai orar, volta, mais uma orientação, mais uma oração, até amanhecer e depois a cereja do bolo, testemunhos. E para quem está na internet, Rua Manuel da Nóbrega, número 400. Hoje, 1h30 da manhã. Termina às 5h30 da manhã, porque é a hora que amanhece, e vocês vão entender o porquê que vai terminar na hora que amanhecer. A minha querida Paula, que é muito especial, Paula, né? A Paula conhece, né? As dores que já existem nesse coração aqui, né? Foi muito bom ver que Deus trabalhou as coisas hoje, quando você veio aqui. Deu tudo certo, e isso prova que Deus está no comando. Ela vai louvar a Deus agora com um hino. Que no mundo há milhares de pessoas que não sabem o que é alegria, que não sabem o que é paz de espírito. E cabe a nós, então, nesta última geração, semelhante a Cristo, dar a última advertência final e finalmente Jesus voltará. Assim que ela estiver cantando,
Se for o seu desejo, vem aqui à frente e nós vamos finalizar com a última oração. Tá? Se você não se sentir à vontade de vir, não tem problema, fique onde você está. Preste bem atenção no que ela vai cantar agora, a partir de agora. E à medida que você for sendo tocado pelo Espírito Santo, vem aqui. Faz um pacto hoje com Jesus. Não deixe esse cerco fechar você de maneira que você não consiga sair mais. Você é muito caro aos olhos de Jesus. Longe vai o tempo em que devíamos pregar, mais do que depressa deve nossa voz falar, mas sem Deus no coração nossos atos nada são. Precisamos receber o poder do Salvador, para que a nossa vida fale em seu favor. Pela manda milhares que jamais quiseram crer, são pessoas tão carentes que não sabem o que é fé. Cabe a nós falar de Cristo, revelar o seu amor, mas nos falta conhecer a beleza desse amor, e por isso nós oramos ao Senhor. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de sua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar teus filhos com Amém. tua santa mão. Nós não devemos fazer nada forçado, mas o importante é compreender a profundeza desta mensagem, dessa verdade, que custou a vida de Jesus. Hoje é o tempo de preparo especial. Uma nova vida deve ser nosso ideal. Precisamos confessar nossas faltas ao Confessar Senhor, nossas faltas ao Senhor. e em Vamos fazer isso hoje na madrugada. suplicar o seu perdão e pedir a Ele um novo coração. Só então nós poderemos responder ao seu chamar. Levaremos sua palavra aos que o buscam aceitar, mensageiros do Evangelho nós seremos ao falar. Nossa vida irá mostrar a beleza de sua luz, pois fomos salvos pelo sangue de Jesus. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de sua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vai guiar teus filhos com tua santa mão. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de sua voz. Nós precisamos receber a tua bênção de amor. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Você entregaria tudo para aquele que deu tudo por você, ao ponto de nunca mais existir, se fosse o caso, para você existir? Ainda dá tempo. Amém. Deus seja louvado. Teu Espírito envia-nos, Senhor.
para alguns tudo isso pode ser novo, para alguns isso talvez pode ser impossível. Mas quando nós entendemos a espiritualidade da lei, era a dificuldade que eu tinha. Eu conhecia essa mensagem em si, mas eu não entendia essa questão da espiritualidade da lei. Lá no livro O Maior Discurso de Cristo, do Espírito de Profecia, tem um capítulo intitulado A Espiritualidade da Lei. E quando eu entendi aquilo, eu tive a certeza que é perfeitamente possível, pela graça, mediante a fé em Cristo, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz em nós, através da intimidade com Deus, momentos a sós com Cristo, obedecer perfeitamente à lei de Deus. E Deus está hoje prestes a declarar perante todo o mundo e perante todo o universo: aqui está a igreja de Diadema, o remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E Satanás será finalmente desmascarado. Então virá o fim. Você quer parar de ir em velórios, de ver pessoas sofrendo, de ver guerras, crises econômicas? Apresse a volta de Jesus através dessa fé. Obrigado, irmão, pelo piano. Apresse a volta de Jesus através desta vida, dessa conduta que Deus hoje exortou você a viver. Nós somos a última geração, eu acredito nisso. E Deus está se movendo. Eu quero ver cada rostinho hoje aqui, lá no pátio do colégio, 1h30 da manhã. Jesus, muitas vezes, ele orava nas madrugadas, e às vezes frio de doer, porque Ele pensou em você. E Ele citou teu nome lá naquelas vigílias lá. Não deixa passar a oportunidade. Quase que na época eu deixei de passar a oportunidade. Cheguei até atrasado 1 hora de vigília, né? Mas ainda assim Deus foi lá e trabalhou. E hoje eu sou um testemunho vivo de que Deus dá vitórias completas sobre pecados acariciados. Eu era uma pessoa triste, vazia. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa feliz em Cristo Jesus. E eu só vim hoje aqui porque eu entendi que você poderia viver isso também. Porque senão não teria nenhum sentido eu subir aqui hoje. 1h30 da manhã. Internautas, 1h30 da manhã. Manuel da Nóbrega, número 400, nesta madrugada. Traga sua almofadinha, traga uma garrafinha de água. Teremos ali o espaço para a gente se assentar. Vai ser gostoso, vai ser uma delícia. Quem já participou sabe. Tudo baseado nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Orientação, oração individual. Orientação, oração individual. No final, você vai ter a liberdade de testemunhar, caso você queira. Venha de Uber, venha de carona solidária, venha de carro, vai ter garagem para guardar. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nunca mais Diadema será a mesma. Ou seja, ela vai melhorar ainda mais para a honra e glória de Deus. Amém? Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, sinta-se à vontade. Vamos fazer uma corrente de oração. Vem cá, pegar aqui na mão da Paula também. Seguradinho assim. Vamos orar agora para a gente finalizar esse culto, tá bom? Para a honra e glória de Deus. Que bom que Deus hoje trabalhou. Ouviu as suas orações e foi tudo uma bênção para a honra e glória de Deus. Amém? Deus seja louvado. Pai bondoso e eterno Deus, estamos muito felizes de estar aqui. Foi uma bênção, Senhor. Foi muito gostoso. É muito delicioso mesmo poder compartilhar pelas tuas misericórdias, né, porque somos falhos, pecadores, a tua palavra com o nosso povo, a nossa igreja, ó Pai. Às vezes a gente vai ali, vai aqui, vai acolá, mas aqui é diferente, aqui é uma delícia, Senhor, porque são pessoas especiais, são meus pais na fé. Quando era desbravadorzinho, pequenininho, meu pai tinha aquele caminhão, ó Pai, eu me lembro, com aquele baúzinho, colocava os desbravadores ali, e a gente ia para lá e para cá, época do colégio adventista, Carmene Jardim, dando as exortações, às vezes puxadinha de orelha, todos os demais aqui, os anciãos, os trabalhos que fizemos juntos, com a Marildo, com o Samuel, na época da temperança também, Gilmar e tantos outros, Senhor, são tão especiais, e todos os demais irmãos e irmãs tão especiais, ó Pai. O Senhor já fez tudo o que podia ser feito, e agora é o momento de nós tomarmos posse da bênção, Pai, para que o Senhor nos batize com o Santo Espírito, assim como a igreja, hoje na madrugada, em nome de Jesus, vai ser assim, quando o povo, os discípulos se reuniram e ficaram ali, orando e colocaram as diferenças de lado, e confessaram os pecados pelo nome, e foram cheios do Espírito Santo, de maneira que num único dia, 3.000 pessoas foram ganhas para Cristo. E hoje nós estaremos aqui à 1h30 da manhã, a gente vai dormir um pouco cedo, inclusive, o
Senhor aconselha que nós durmamos hoje cedo, que não comemos nada pesado à noite, algo leve, para a gente acordar, depois de ter dormido legal, dormido bem, estar aqui pontualmente, será algo inesquecível. Ninguém será aqui melhor do que ninguém, porque todos estarão no momento da oração nivelados iguais. E vamos buscar o batismo do Espírito Santo. Vamos buscar o perdão dos pecados. Haverá confissão de pecados, orações individuais, secretas, momentos a sós com Cristo. E depois, lindos testemunhos para a honra e glória de Deus. E quem sabe, esse ministério vire até algo que esteja na agenda desta igreja de forma regular. Louvado seja Deus por tudo o que aconteceu hoje aqui, Senhor. Terminando, ao sairmos daqui, que saiamos em silêncio, em meditação, em contrição de espírito, para que não esqueçamos de tudo que nós ouvimos aqui. Em nome de Jesus, e até mais tarde, ó Pai, se o Senhor quiser, o Senhor há de querer. Agradecemos por tudo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Diga assim, ó. Você... Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça